Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina um ouro, vem tua obra em mim, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina um ouro, vem tua obra em mim, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Amém. Fiquemos de pé então, em referência ao Senhor. E assim oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por essa noite, pela oportunidade de estarmos em tua casa para te cultuar, para te louvar. Recebe, Deus, nosso louvor, nossa adoração, e ministra também ao nosso coração aquilo que o Senhor já preparou para essa noite. Te agradecemos, Deus, também pelos dízimos, pelas ofertas depositados, devolvidos a Ti. Te agradecemos, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos, Jesus, porque nada tem nos faltado. E Deus, somos gratos, Pai, por todos que colaboram, Deus, com a atividade da Tua casa, com a expansão do Teu reino. E aqueles que não puderam fazer, o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor continue derramando bênçãos, prosperando, abrindo portas de emprego àqueles que necessitam, Pai. Para que todos os Teus filhos tenham essa chance, esse privilégio de poder participar da Tua obra também financeiramente. E que esses recursos, Deus, sejam bem utilizados, Pai, na administração da Tua casa, na expansão do Teu reino. Continua, Deus, conduzindo essa igreja com sabedoria, Pai, acrescentando cada dia mais graça. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, em tua presença, Senhor, nós louvamos e exaltamos teu santo nome. O Senhor é bom, Pai. Se nós estamos aqui é porque a tua graça nos alcançou. O teu Santo Espírito é que falou nossos corações. Muito obrigado por tudo. Também queremos, ó Deus, à luz do que tua palavra nos instrui, intercedemos pelos outros, orar pelos enfermos e pelos enlutados. Te peço, ó Deus, que o Senhor traga conforto a todos aqueles que perderam seus entes queridos. Te peço, ó Deus, pelo pastor da Primeira Igreja Batista em Cachoeirinha, que perdeu o seu filho, ó Pai, daquele modo tão trágico,
Que o Senhor então console e conforte o coração do pastor Antônio Carlos e toda a sua família, Senhor. Também te peço que o Senhor continue confortando, consolando a família do saudoso diácono também, Maicon, que o Senhor também tomou para si. Seja com ele, toda a sua família e toda a igreja, Pai. Seja também com a saúde do pastor França, sua família. Também te suplico, ó Deus, pela recuperação do esposo, da Neide. Que o Senhor seja para com ele, ó Pai. Também te peço, ó Deus, pela restauração da saúde do pastor Marcos, da igreja Beth Shalom, que a tua mão seja para com ele. Também te suplico, ó Deus, pelas crianças, ó Pai, muitas delas que foram diagnosticadas, ó Pai, com doenças, a qual traz muita dificuldade para os seus pais, Senhor Deus. Eu te suplico pelo Arthur, que foi diagnosticado com leucemia, aquela criancinha, ó Pai, eu te peço que o Senhor faça um milagre na sua vida, que o Senhor desengane os médicos. Clama ao Senhor, Deus, com o teu povo, para que o Senhor possa ouvir nossas orações, seja para com aquela criança. Também te suplico pela vida do Heitor, que foi também diagnosticado com problema cardíaco. Também faz um milagre, ó Pai, para o louvor da tua glória na vida daquela criança, Senhor. Te peço, ó Deus, também para aquelas pessoas que pediram oração, vieram até cada um de nós, até a minha pessoa. Te peço pela Aline, que pediu que nós estivéssemos intercedendo para que o Senhor dê um filho para ela. Portanto, seja com a Aline, seu esposo, que o Senhor possa mandar filhos, ó Pai, dar filhos para a tua serva. Também te peço pela Eduarda, que também almeja tanto ter um filho. Te peço, ó Deus, por cada um que precisa de um milagre ou tem um motivo muito especial de oração. O Senhor sabe de todas as coisas. Colocamos diante do Senhor, porque Tu és soberano, não há impossíveis para o Senhor, não há nada que o Senhor não possa realizar. Há tantos e tantos, ó Deus, motivos de oração, ó Pai. Estamos nesse mundo caído, ó Pai, e carecemos, ó Pai, do Teu favor. Que o Senhor possa ouvir a oração do Teu povo. Tantas e tantas pessoas nesse momento talvez tenham um motivo muito especial, muito íntimo. E nesse instante coloca diante do Senhor, que possamos depois retornar aqui, ó Pai, para agradecer pela bênção recebida, a bênção derramada, Senhor Deus. Inclusive, quero te agradecer pelo Johan, que nasceu saudável, pela irmã Esmeralda, pelo seu esposo, pela Gabi também, irmão Giliardi. Muito obrigado. E estenda essa oração para as outras gestantes, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando e conduzindo. Assim nós oramos, clamamos a Ti, o único e verdadeiro Deus, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse instante teremos a apresentação de uma criança, de uma princesinha. Eu queria convidar o irmão Erivan, sua esposa Isaldene e toda a sua família, se aqui estiver, pode vir, inclusive a irmãzinha, todos podem vir até aqui, essa família, nesse instante. Amém. Sejam bem-vindos aqui no altar do Senhor. Amém. Glória a Deus, que bênção. Queridos, família é projeto de Deus. Eu sei que quando a gente vê uma família bonita assim, talvez algumas pessoas até possam se entristecer por alguma maneira não ter uma família linda como a sua, sabe, Erivan e Isaldene? Mas de antemão eu quero dizer que a graça do Senhor, ela alcança cada vida aqui presente. O sentido da vida é a glória de Deus. Nós existimos para glorificar ao Senhor. Não se trata de nós, não se trata do nosso egoísmo, não se trata do nosso desejo. A nossa vida não é um fim em si mesmo. Então, seja quem tem uma família linda, como o do irmão Erivan, irmã Isaldene, seja alguém que de repente
é somente a mãe e o filho, ou o pai e o filho, como for. O objetivo da vida é a glória de Deus, não é? De fato, o padrão é esse do Senhor. O padrão é uma família. Mas nem todos terão inclusive esse dom de se casar. Não é? Alguns vão ter um chamado para permanecer solteiros. Claro que vivendo em pureza, porque se é solteiro, não pode viver em pureza, não pode ter relações sexuais fora do casamento, pelo menos à luz da Bíblia. É o que a Bíblia diz. E o nosso pressuposto é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quem pensa diferente? Respeitamos. Temos pressuposto diferente? Uma vez eu até falei para o Ávila, ele ainda estudando no ensino médio, sobre debates na sala de aula. Disse: o Ávila, não adianta debater, discutir com pessoas que têm pressuposto diferente. O seu pressuposto é que a Bíblia é a palavra de Deus. De repente tem um professor lá que a Bíblia não é a palavra de Deus. De repente ele tem o manifesto comunista de Karl Marx, muito mais com a Bíblia do que a própria Bíblia. Não é? Então, nós não queremos discutir, mas para o cristão é algo inegociável. E não importa o que a gente acha que é bom, o que é ruim, o que a gente quer. O que importa é o que diz a palavra de Deus e acabou. Temos que nos render às Sagradas Escrituras, tá bom? Então, quis fazer logo esse... deixar claro, né? Fazer logo esse esclarecimento. E eu gostaria agora sim de ler para a família e para todos os presentes trecho ali do que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 6. E a partir do versículo 4, diz assim, Deuteronômio 6, a partir do 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Até aqui. Queridos, está tendo o livro de Deuteronômio, é um resumão aqui dos mandamentos do Senhor, a qual Deus usa o seu servo, o profeta, o grande profeta Moisés, a qual o Senhor utilizou para libertar o seu povo do cativeiro. E aqui ele deixa muito claro. Primeiro, nós encontramos o que nós podemos dizer que é a primeira declaração doutrinária. Porque, ora, o povo vivia no Egito. No Egito tinha Deus para tudo, né? Um monte de Deus de nome. E Israel poderia, de repente, ser tentado a imaginar que o nosso Deus era o Todo-Poderoso, mas que era apenas mais um, apesar de ser o mais forte. E aí, Deus deixa muito claro que não há outro Deus a não ser Ele. Ele é o único. Só existe um Deus. Não é que Deus é um Deus superior, mais forte. Ele é o único Deus Todo-Poderoso. Não existe outro Deus. E em seguida, ele orienta que nós devemos deixar isso muito bem claro no coração dos nossos filhos. Toda a nossa família tem que ser doutrinada, tem que ser ensinada a obedecer ao Senhor, a viver para a glória de Deus. A palavra do Senhor precisa ser ensinada para os nossos filhos, e essa é a nossa maior missão. Nossa maior missão, queridos irmãos, não é colocar nossos filhos em uma boa escola, ou talvez em cursos extras, como de repente aprender outro idioma, né? O inglês é a língua conhecida como a língua universal, não é?
ou talvez investir bastante numa pós-graduação, numa boa faculdade. Esse não é o sentido, não é o propósito de um pai e uma mãe. Mas o propósito, a missão é ensinar a palavra de Deus. Eu tenho plena convicção que não é o caso do irmão Erivan, irmã Isaldene, mas muitos querem apresentar os filhos, as crianças ao Senhor, mas não apresentam o Senhor aos seus filhos. É como se fosse apenas um mero ritual. Isso não pode acontecer, amados irmãos. Por isso, irmão Erivan, irmã Isaldene, vocês estão fazendo, na verdade, um compromisso público diante do Senhor e da sua igreja. Na verdade, é um compromisso de educar a pequena Heloísa nos caminhos do Senhor. Essa é a sua maior responsabilidade, é a sua missão, é o sentido que vocês têm, glorificar a Deus através da educação dos seus filhos, educação bíblica, educação cristã. Também quero deixar claro que a Igreja Batista, à luz das Sagradas Escrituras, nós não batizamos crianças. Inclusive entendemos que batismo é mergulho, é imersão. A própria palavra grega, né, é bapto, é baptizo, é imergir, é mergulhar. Então jamais a aspersão, nós entendemos que é uma forma de mergulho, de batismo. Não tem como, não tem respaldo bíblico nem na história. É assim que nós entendemos, amados irmãos. Mas nós apresentamos. Jesus Cristo, inclusive, foi apresentado também diante de um templo ao Senhor, e nós também apresentamos as crianças ao Senhor. Não encontramos nenhum mal nisso. E também, se não apresentasse desse modo aqui solene ou simbólico, também não haveria nenhum problema. O problema maior é quando no dia a dia nós não apresentamos o Senhor aos nossos filhos. Aí sim é o grande problema. Por isso, queridos, nesse instante nós vamos orar ao Senhor. Orar por essa linda família que conheceu a Jesus. Irmão Erivan, irmã Isaldene, se entregou a Ele. E hoje faz parte dessa comunidade de fé, dessa agência do Reino de Deus na terra, em especial em Santa Cruz, que é a primeira igreja batista que o Senhor plantou. Eu digo que o Senhor plantou até porque eu não era nem nascido, né? Um trabalho que Deus plantou aqui em 1940 e se consolidou, de fato, como igreja em 1948. Independente de eu ser o pastor ou não, ou no futuro até nem ser, é uma agência do Reino de Deus aqui em Santa Cruz, Capibaribe. E louvamos a Deus por isso. E agora vocês fazem parte dessa agência, fazem parte dessa história. Inclusive até se casaram aqui. Eu pude fazer o casamento, celebrar dos dois. Pude apresentar também as suas filhas ao Senhor. E em breve, creio que também estaremos batizando, quem sabe, cada uma delas. Quem sabe até casando-as, né? Se assim o Senhor permitir, quem sabe, não é? Por isso, eu peço apoio também à igreja, para que intercedam, para que orem por essa família, para que orem, para que Deus dê sabedoria e graça para Erivan e Isaldene, no educar, no criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Como diz a palavra lá em Provérbios, não é? Educa, ensina a criança nos caminhos que deve andar, e quando crescer, ela não se desviará dele. Queridos, filhos são bênçãos, desde que nós ensinemos os caminhos do Senhor. Se nós não ensinamos, nós não educamos as crianças no caminho do Senhor, realmente não serão bênção, serão uma dor de cabeça para você, pai. Mas quando nós educamos, ensinamos, intercedemos, oramos, vimos que essa é a nossa missão. Deus nos dá os seus filhos para nossa responsabilidade, para educarmos nos seus caminhos. Essa é a nossa maior missão. Aí sim, eles serão uma bênção para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, igreja? E nós vamos orar nesse instante. Eu queria que você pudesse... Já está chorando antes, eu nem peguei, ainda bem, né? Pudesse impor as mãos, não é? Para aqui. E essa imposição de mãos, queridos, é na verdade um gesto de assumir um compromisso de interceder por essa família, não somente agora. Inclusive fizemos isso no casamento deles. Continuar intercedendo por vocês. Será que ela vai chorar? Já tenho experiência, já vou para o 4º filho, né? Graças a Deus. Vamos orar.
Podem estender suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós nos emocionamos, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que nos ama. Obrigado por tua graça, pelo teu amor. Obrigado por essa família. Família esta que tem passado por um processo de restauração, porque outrora eles não te conheciam. E ao te conhecer, hoje eles se casam, fazem tudo direitinho, conforme manda a tua palavra. Inclusive, estão educando seus filhos no caminho do Senhor. Inclusive a pequena Heloísa. Essa criança é tua. Abençoa essa criança, que o mal não tenha domínio sobre ela. Repreende toda e qualquer ingerência maligna. Que Heloísa, assim como suas demais filhas, vivam, cresçam para o louvor da tua glória. Tu és Deus. Essa criança é tua, Senhor. Cuida dela em cada minuto, em cada instante, a cada respirar dela, até o último dia que o Senhor mesmo virá conceder vida, a qual ela viverá eternamente com o Senhor na tua presença. Mas cuida dela, dá muitos anos de vida para ela na tua presença. Seja uma grande serva do Senhor, uma grande missionária. Ela é tua, Senhor. Seja inclusive com o futuro cônjuge dela. Talvez ele já exista, talvez ele já tenha nascido. Clamamos ao Senhor para que seja um homem de Deus, um homem que te ame antes mesmo de amá-la. Ó Pai, essa criança é tua. Que esses pais tenham sabedoria do alto para educá-la nos teus caminhos. Assim nós te suplicamos, te louvamos, ó Pai, e apresentamos essa criança ao Senhor. Consagramos a ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Portanto, igreja, essa é Heloísa Micaelis Alves Silva. Mais uma componente, mais uma congregada da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Como eu sempre costumo dizer, nós falamos com o Senhor através das nossas orações, dos nossos louvores. E agora o Senhor falará conosco através da sua santa palavra. E usará o seu filho, o irmão Augusto Ávila. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Sentados mesmo, mas com toda reverência que é devida à palavra do Senhor. Aqueles que encontraram, passemos a ler. Amém? Jonas, capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: Então Jonas, dentro do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, e do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação.
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém? Oremos brevemente ao Senhor. Santíssimo Deus, eterno Pai, Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra, Deus, e nós queremos Te pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós possamos deixar agora tudo de lado, Senhor, todas as coisas que possam nos distrair e nos concentrarmos naquilo que o Senhor tem para nos dizer, Senhor. Tu és a nossa alegria que preenche toda a porção daqueles que Te amam, Senhor, a nossa herança de valor, Pai. E se nós Te temos, Senhor, nós descansamos porque nós temos tudo. E é por isso que nós necessitamos que o Senhor fale conosco através da Tua santa palavra. Dessa forma Te oramos, que o Senhor receba toda a glória para Si. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, semana passada nós vimos sobre Jonas, capítulo 1. Nós não terminamos a história. E hoje será Jonas, capítulo 2, a continuação. Nós concluímos semana passada com Jonas sendo engolido pelo grande peixe. A história que nós vimos semana passada foi, na verdade, a rebelião de Jonas. O tema que nós estudamos é a soberania de Deus em meio à rebelião humana. E o que nós estaremos vendo é encontrando misericórdia nas profundezas, ou seja, o clamor de Jonas. Então, quando nós analisamos essa continuação aqui desse capítulo, nós vemos que é sobre a graça de Deus na vida de Jonas. Pois quando nós olhamos para o grande peixe que engole Jonas ali, ele fica dentro do ventre do grande peixe, e pensamos que é na verdade um castigo de Deus para Jonas. Só que na verdade não é um castigo de Deus para Jonas. É na verdade a graça de Deus na vida de Jonas. O texto sugere que Jonas estava, amados irmãos, afundando, e se nós percebermos, quando os marinheiros pegam Jonas, quando o capitão do barco pega Jonas e lança ele ao mar, Jonas em nenhum momento ele clama ao Senhor. Jonas em nenhum momento ele se arrepende daquilo que ele fez. Jonas até parece que ele estava achando bom aquilo que estava acontecendo, porque se ele morresse, ele não precisaria pregar aos ninivitas, então para ele seria ótimo. Então perceba, Jonas quando começa a afundar, em nenhum momento Jonas ele direciona o seu pensamento a Deus. Em nenhum momento Jonas ele faz uma oração. O capitão do navio, antes de jogar Jonas, ele diz o seguinte: olha, clame ao seu Deus, clame ao seu Deus. Mas nem isso Jonas faz. Todavia, quando Jonas está afundando, continua indiferente para com o Senhor, não se arrepende de nada que fez. Deus ele manda um grande peixe, engole Jonas ali, a sua graça. E até mesmo no ventre do grande peixe, Jonas ainda não ora de imediato. Nós vamos ver que Jonas ele registra a sua oração quando ele está dentro do ventre do grande peixe e ainda está no mais fundo abismo. Não é quando ele foi engolido que ele ora. É quando o peixe vai para o mais fundo do abismo que Jonas ele levanta o seu clamor a Deus. Portanto, amados irmãos, o capítulo 2, ele não é de caráter histórico, não é de caráter narrativo. Jonas não está narrando como foi dentro ali do ventre do grande peixe, não está narrando como era o mar, não. O caráter do capítulo 2 é, na verdade, um caráter mais poético. Jonas aqui ele está escrevendo uma poesia. Jonas aqui ele está descrevendo os seus sentimentos que ele estava tendo ali dentro do ventre do grande peixe. Se nós olharmos o capítulo 2 de Jonas, e se nós formos para qualquer salmo de livramento da Bíblia, vai ter uma grande semelhança. Ou seja, é como se fosse um salmo que Jonas ele deixa registrado a sua oração. E nós percebemos que a linguagem de todo israelita piedoso era a forma de um salmo. Ele orava na forma de um salmo. Então a oração de Jonas é manifestada apenas na aflição. Jonas não ora por afeição. Jonas ora somente na aflição. O pastor Fernando já dizia que se nós não orarmos por prática, nós vamos precisar orar no momento em que Deus irá nos disciplinar. Então, ou seja, Jonas ele só ora no momento da aflição, mas mesmo assim, se nós analisarmos a oração de Jonas, não é uma oração somente de Senhor, salva-me. É uma oração de gratidão e reconhecimento. Então nós vemos que Jonas ele levanta o seu clamor na terra dos mortos, versículo 2, que vem dizer o seguinte: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste. Amados irmãos, se nós analisarmos esse clamor de arrependimento que Jonas fez nas profundezas, nós vamos ver que primeiro, Jonas ele relata que por 2 vezes ele clamou ao Senhor.
Só que cada clamor que Jonas faz é uma palavra diferente. E aí o primeiro termo que Jonas usa, e aí eu não sou muito fluente no hebraico, então perdoe se eu assassinar aqui a pronúncia, mas é cara. Esse é o primeiro termo que ele usa, né? Q-A-R-A. Então ele diz assim, esse termo traz a ideia de um clamor. Uma pessoa que grita em voz alta por outra pessoa. Quando uma pessoa está passando ali na rua e você grita por voz alta o nome daquela pessoa. Era mais ou menos isso. Então Jonas ele grita em voz alta o nome do Senhor. Já na segunda vez que Jonas ele clama ao Senhor, ele revela que na verdade a sua oração é um termo já usado que é chava, ou seja, é um grito desesperado. Perceba, Jonas que outrora estava indiferente para com o que o Senhor estava fazendo, ele agora grita desesperadamente pelo Senhor. Ele grita num clamor de desespero. E aí nós vemos que Jonas está gritando por socorro divino e ele faz isso dentro do ventre do abismo, mas o que é que significava esse abismo que Jonas está falando, se não o Sheol, ou seja, o lugar dos mortos? Jonas ele está dizendo o seguinte, ele diz, olha, essa palavra que ele utiliza, né, o Sheol, ele está dizendo, olha, eu clamei ao Senhor no lugar aonde os mortos vão, o lugar de escuridão e completo silêncio. Então Jonas aqui ele está descrevendo a sua experiência dentro do ventre do grande peixe, e é uma experiência de angústia, e ao ele dizer, clamei no fundo do Sheol, ele está usando a palavra como uma metáfora para uma situação desesperadora. Jonas, na verdade, estava utilizando aquilo ali como dizendo, Senhor, eu quase cheguei à morte. E foi somente no momento em que eu quase cheguei à morte que eu levantei um clamor para o Senhor. Jonas estava em uma situação totalmente difícil. Jonas estava de fato na terra dos mortos, porque o entendimento do povo daquela época é que a terra dos mortos ficava no mais fundo do mar. Então Jonas está dizendo, eu estive na terra dos mortos e foi onde eu clamei ao Senhor. Só que nesse momento em que Jonas está no Sheol, na sepultura, no mundo dos mortos, no mundo de escuridão, no mundo de silêncio, é nesse momento que Jonas resgata a sua consciência da soberania de Deus. Jonas sabia que Deus ele era soberano. Perceba, no capítulo 1, Jonas sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa de Deus, porque ele é soberano. Porque ele estava desobedecendo a Deus, então Deus estava mandando com que o vento se ficasse mais forte, com que o mar pudesse ficar agitado, e ele percebe, então ele retoma a consciência. Ele sabia que Deus era soberano, mas agora ele tem a consciência. Perceba então aqui a graça rasgando o coração de Jonas, e aí no versículo 3 ele diz o seguinte, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Olha a poesia de Jonas, tu me lançaste no coração dos mares. E o que é que significa isso? Senão os locais mais sombrios, mais profundos e mais submersos do oceano. Então Jonas está dizendo, olha, o Senhor me lançou no coração dos mares. Não foi o capitão do navio que me lançou. Não foram os marinheiros que me lançaram no mar. Não é a circunstância da nossa vida que está acontecendo, não é culpa do presidente da república, do prefeito da nossa cidade, dos governadores, não. O que acontece é tudo por causa do Senhor. Ele é soberano, é isso que o livro deixa registrado para nós. E ele faz tudo conforme ele quer. Então Jonas está dizendo, antes que o capitão me lançasse no mar, quem me lançou realmente foi o Senhor. O Senhor apenas utilizou do capitão do navio para que eu fosse lançado no mar. Então Jonas ele fala isso e seu coração começa ali a ser rasgado. E a graça alcança Jonas no mundo dos mortos. Ele começa a ser quebrantado. E na maioria das vezes, amados irmãos, a graça não será com que o mar se acalme. Não será quando Jesus vai estar no barquinho conosco, o mar vai começar a se agitar e ele vai dizer, mar, te acalma. A graça de Deus, por muitas das vezes em nossa vida, será uma experiência de angústia que nós teremos. Será quando nós formos levados para dentro do ventre do grande peixe e passarmos por essa experiência, até que o nosso coração se volte para Ele novamente. Então é isso que Jonas ele está ensinando aqui na sua poesia que ele está fazendo a Deus. Ele está reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que Deus é soberano e que tudo que acontece é permissão dele. Então Jonas ele diz, olha, quem me lançou no mar não foram os marinheiros, mas foi o próprio Deus. E nós precisamos entender uma coisa, amados irmãos, o cristão não ultrapassa a linha que Deus determinou. Por mais que a nossa vontade seja fugir da vontade de Deus, por mais que nós possamos olhar a linha que Deus deixou para nós e nós tentemos ultrapassar essa linha,
Deus ele vai fazer com que o cristão, de fato, aquele que é salvo, volte para o ponto de partida. Deus ele vai fazer com que o cristão volte novamente até que a vontade de Deus seja cumprida. Então, quando Jonas ele percebe isso, ele percebe na verdade, que nós analisamos aqui nessa poesia, é que ele é lançado nas profundezas para que a vontade de Deus possa ser cumprida. Então isso é a prova, amados irmãos, de que Jonas de fato era um crente. Porque se nós de fato somos crentes, se nós de fato somos cristãos, Deus ele não vai abrir mão de nós. Deus ele não vai nos entregar às nossas paixões. Então, se porventura Deus está exortando ao seu coração, se porventura Deus está disciplinando, se alegre, renda graças ao Senhor, porque Ele não nos entregou às nossas paixões. Se Deus está sempre nos alertando, então nós temos que render graças a Deus, porque Ele não abriu mão de nós. Porque a pior coisa que Deus pode fazer é deixar um homem em seus delitos e pecados, abandonar as suas próprias paixões, como está escrito lá em Romanos. Só que aí Jonas, ele reconhece que a graça ela rasga o seu coração, no versículo 4, onde Jonas ele vem dizer o seguinte: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Perceba, a palavra lançado aqui, em outras traduções, nós vamos ver expulso. Não sei a tradução da Bíblia dos irmãos, mas em outras traduções nós iremos ver que essa palavra é expulso. E essa palavra no hebraico era uma palavra que era empregada para os casos em que os homens se separavam da sua mulher por justa causa, podemos dizer assim. Então Jonas, quando fala isso, ele está se sentindo como uma mulher que foi expulsa e repudiada do seu lar. Ele diz, eu fui lançado da presença do Senhor, fui expulso da presença do Senhor, fui repudiado da presença do Senhor. Jonas, ele era de fato crente, perceba isso, porque ele sente falta da presença do Senhor. Jonas, no mais profundo abismo, ali em sua desobediência, ele começa a sentir falta da presença do Senhor. E quando Deus, com sua graça, disciplina, o nosso coração é rasgado e nós enxergamos quem somos e nos leva a nos arrependermos por nós não estarmos em comunhão com Deus como nós deveríamos. Perceba, quando nós desobedecemos a Deus, nosso coração fica inquieto. Quando Deus nos disciplina por sua graça, nós começamos a ficar inquietos porque nós não estamos em comunhão com Deus como nós deveríamos estar. Então, se de fato nós somos cristãos, se de fato nós fomos salvos pela graça de Deus, nós não iremos conseguir, como disse o pastor Fernando, pecar em paz. Nosso coração vai ficar inquieto porque nós quebramos a comunhão que foi estabelecida para nós. Então Jonas ele continua, ele não só lamenta que ele perdeu a comunhão com Deus, como ele se sente ali que foi repudiado da presença de Deus, mas ele continua e diz o seguinte: tornarei porventura a ver o teu santo templo. Meus amados irmãos, se nós analisarmos o capítulo 1, perceba, Jonas, a partir do momento em que ele decide ir para Tarsis, ele não estava nem aí para o templo do Senhor. Jonas sabia que não tinha o templo santo do Senhor em Tarsis, mas mesmo assim, ele não estava preocupado. Vou sair da presença de Deus, vou fugir da presença de Deus e vou fugir da presença da comunhão na congregação dos santos também. Então ele não estava preocupado com o templo do Senhor. Ele simplesmente sai. Ele simplesmente se dispõe a fugir da vontade de Deus. Só que aí, amados irmãos, nós percebemos que no momento em que Jonas está passando pela experiência de quase morte, ele começa a sentir falta. Ele começa a sentir falta da reunião que ele tinha de oração com os outros irmãos. Ele começa a sentir falta de poder se reunir com os outros irmãos e adorar a Deus. E qual é a lição que nós tiramos de tudo isso? O cristão, quando ele desobedece à vontade de Deus, além de nós perdermos a comunhão com Deus, nós vamos perder a vontade de estarmos em comunhão com os nossos irmãos. E nós só iremos nos dar falta disso. Nós só iremos nos dar falta do privilégio que nós temos de nos reunir na congregação dos santos quando isso for tirado de nós. Perceba, se por acaso nós, por questão de enfermidade, não pudermos vir mais ao templo do Senhor, nós começamos a sentir falta. Se por um motivo de força maior nós não pudermos vir à casa do Senhor, o cristão ele começa a sentir falta, porque é aquela comunhão que ele tem com os santos. Se até mesmo uma pandemia nos impede de vir à casa do Senhor, nós começamos a sentir falta da casa do Senhor. Me lembro muito bem, no tempo de pandemia,
onde as igrejas foram fechadas, e aí nós ainda fizemos reunião matinal, não foi, pastor Fernando? Os cultos matutinos ainda continuaram, e os cultos matutinos eram lotados, abarrotados de pessoas. Por quê? Porque era a falta que tinha de estar na congregação. Então nós só percebemos isso quando isso nos falta. E Jonas, da mesma forma, percebeu que fazia falta os cultos de doutrina, que fazia falta os cultos de oração e que fazia falta os cultos de domingo, que ele estava com os seus irmãos. Só que aí Jonas, ele conta essa sua experiência, e aí ele fala também de outra experiência que está no verso 5 ao verso 6. E ele diz o seguinte: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos do monte, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste-me subir da sepultura a minha vida. Amados irmãos, a experiência que Jonas ele está tendo aqui é que ele chegou ao mais fundo do oceano. E ele percebe isso quando algas enrolam em sua cabeça, porque as algas só nascem lá no fundo do oceano. Então Jonas ele percebe isso: eu cheguei até o mais fundo do oceano. O abismo, ele fala, me rodeou. Não só o abismo literal rodeou a pessoa de Jonas, como o abismo também no sentido figurado. Por ele ter fugido da presença de Deus, o seu coração estava rodeado pelo abismo da desobediência, do pecado. Então Jonas ele continua em sua declaração em forma de poema e afirma que desceu até o fundamento dos montes. E nessa época os fundamentos dos montes realmente era o lugar onde os mortos ficavam, que eles acreditavam, era no fundo do mar. Então Jonas ele está passando por essa experiência de morte, e perceba quando ele fala, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Jonas perde totalmente a sua esperança. Jonas aqui já não tinha esperança mais nenhuma de nada. Jonas não tinha esperança. A única coisa que Jonas esperava era que ele então se juntaria aos mortos ali no mundo dos mortos. Jonas ele perde por total a sua esperança. Só que, amados irmãos, há muitos pregadores que afirmam que quando Jonas fala isso, ele na verdade de fato morreu e depois ressuscitou. Só que eu acho que isso aí é forçar demais o texto, porque nós não vemos argumento suficiente para dizer que Jonas de fato morreu e depois ressuscitou. Só que nós entendemos, isso aqui na verdade não é uma narrativa, não é um fato histórico que Jonas está escrevendo. Como eu falei no começo, é uma poesia, é um salmo. E se nós percebermos, a característica de todo salmo é que eles exageram por demais naquilo que eles falam. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Não é que ele está bebendo lágrimas, nem comendo lágrimas. É porque ele não está conseguindo mais comer e ele só faz chorar. Quando ele diz, laços de morte me cercaram, na verdade ele não está dizendo que a morte veio e arrodeou ele ali, não. É tão somente a sua angústia. Então quando Jonas ele fala, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre, não é que ele está descrevendo uma narrativa de que ele morreu. Ele está descrevendo a experiência dele e está dizendo, eu perdi totalmente a minha esperança. E é justamente isso que o pecado faz em nossas vidas. Quando nós desobedecemos a Deus e nós começamos a ficar indiferente com a palavra de Deus, indiferente com a exortação de Deus, indiferente quando o mar se agita, Jonas não estava nem aí para o mar, indiferente quando nós estamos afundando, e aí nós ficamos ainda indiferente quando um grande peixe nos engole. Então isso na verdade só demonstra que a cada vez mais o cristão, quando desobedece a Deus e fica indiferente, ele vai afundando cada vez mais. E Jonas está dizendo, agora eu perdi a esperança. Só que aí o que é que Jonas ele também nos relata? Jonas, ele nos relata que não só ficou nessa experiência de falta de esperança. Ele diz o seguinte, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Então, amados irmãos, nos momentos mais sombrios da nossa vida, é nesses momentos que Deus ele nos convida a nos arrependermos. No momento em que nós achamos que não há mais solução para nós, não há mais perdão para nós, é nesse momento que Deus ele nos convida a voltarmos o nosso coração para Ele e assim nos arrependermos. E aí Jonas, no versículo 7, ele vem dizer o seguinte,
Quando dentro de mim desfalecia a alma, quando eu perdi a esperança, ele está querendo dizer, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então Jonas, ele diz, olha, eu me lembrei do Senhor. Quando eu estava passando por a experiência de morte física e morte na alma, quando eu estava desfalecendo, no pior momento de desespero, Jonas então, ele grita. Mesmo no abismo, Jonas consegue clamar ao Senhor. E ele começa a ver que ele tem ali, mesmo no mais fundo abismo, segurança em Deus. Então, no mais fundo abismo, não sei qual a situação que nós estamos passando, ou não sei como é que se encontra o nosso coração, não sei como é que está a nossa comunhão para com Deus, a nossa comunhão para com os nossos irmãos, mas de uma coisa é certa, no mais fundo abismo, Deus ele vai escutar a nossa oração, e nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Mesmo que Deus ele nos contemple nos momentos em que ninguém nos vê e nós pecamos, mas eu tenho que dizer uma coisa também, Deus ele também contempla as nossas orações e os nossos arrependimentos. Então Jonas está se lembrando na verdade do Salmo, se eu faço a minha cama no mais alto céu, tu lá estás, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, tu também lá estás, e tu irás escutar a minha oração, independente se é nos mais altos céus ou se é no mais profundo abismo. E aí Jonas ele diz, olha, e no fundo do abismo subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Irmãos, essa palavra aqui, santo templo, Jonas não está se referindo mais ao templo onde ele fazia suas orações junto com a congregação. Quando ele fala santo templo aqui, Jonas ele está se referindo ao templo santo do Senhor, ou seja, aos céus, aonde o Senhor habita, o local de habitação do Senhor. E o clamor de Jonas, mesmo no mais profundo abismo, chega ao Senhor. Então, por mais fundo abismo que nós estejamos, nosso clamor irá chegar ao Senhor. Só que aí Jonas, quando ele entende que a sua oração foi ouvida por Deus, entende que o seu clamor chegou até o santo templo de Deus, ele começa a fazer algumas reflexões, e essa reflexão está no verso 8 ao verso 9, quando ele é salvo. Ele diz o seguinte: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Amados irmãos, Jonas, em sua experiência de quase morte, no seu abismo, ele no final daquela experiência chega a uma conclusão. É interessante como nós ficamos tão reflexivos em momentos como esses, né, pastor Fernando? É interessante como nós ficamos tão reflexivos em momentos de aflição, em momentos de angústia, em momentos de tristeza, como o próprio provérbio vem dizer, melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, porque é naquele momento onde há luto que nós iremos refletir. Então, nesse momento de angústia, Jonas, ele para um pouquinho, esses 3 dias que ele estava ali dentro do ventre do grande peixe, ele para um pouquinho para refletir, e ele nos traz algumas lições. Jonas tem uma reflexão sobre aquilo que ele viveu no navio. No momento em que os marinheiros eles oravam aos seus deuses e tiveram sua ineficiência e o desamparo dos seus deuses, a quem eles oravam, a quem suas orações eram dirigidas, Jonas ele percebe isso. Ele diz, olha, os marinheiros no navio clamavam aos seus deuses, mas nenhum ouviu. Eu, no mais fundo abismo, clamei ao único Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, e Ele, do mais fundo abismo, lá dos céus, ouviu a minha oração. Só que aí Jonas, ele na verdade, perceba, prega para os marinheiros com aquela sua atitude, apesar daquilo, porque os marinheiros, eles percebem que só havia um único Deus, e eles oferecem sacrifício ao Deus verdadeiro, que era o Deus de Jonas, que é o nosso Deus. Só que Jonas, ele sabia que essa sua poesia, que esse seu salmo, seria lido também pelos seus conterrâneos lá em Israel. E não só os gentios, eles tinham ídolos, como a nação de Israel também era uma nação muito idólatra. Apesar de ter sido um povo chamado por Deus, mas era uma nação idólatra. Então, essa mensagem de Jonas é para o povo de Deus. Podemos parafrasear da seguinte forma, como se Jonas estivesse dizendo o seguinte: meu povo, aprendi com essa experiência que adorar a ídolos
não é uma religião de pessoas ignorantes, mas sim de bem-intencionadas. No entanto, essa prática não passa de uma rebelião contra Deus. E o que pratica a idolatria rejeita a misericórdia de Deus. Jonas, então, ele está reconhecendo que há ídolos também na nação de Israel. E que a misericórdia de Deus não estava alcançando Israel por causa dos ídolos. E é por isso que ele diz, olha, os que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Jonas não só percebe os marinheiros que estavam na idolatria, não só percebe o povo de Israel que também estava na idolatria, mas Jonas, ele percebe principalmente, amados irmãos, que ele também tinha ídolos em seu coração, que ele havia se entregado à idolatria, que o próprio Jonas estava prostrado a um ídolo, não a um ídolo de barro, não a um ídolo feito por mãos humanas, mas o ídolo que ele tinha em seu coração era tão somente o patriotismo. E permita-me agora fazer uma pausa aqui, já concluir uma aplicação desse versículo. Jonas, na verdade, ele não tinha um ídolo de barro, mas ele tinha um ídolo que era o seu patriotismo. E eu não estou dizendo que nós não devemos ser patriotas, de fato nós devemos sim. Só que aquilo que Jonas tinha em seu coração, seu patriotismo, estava levando Jonas a desobedecer a Deus. E a pergunta que fica para nós da afirmação desse versículo é: qual tem sido o nosso ídolo que tem nos afastado e feito nós abandonarmos aquele que é misericordioso? Pode não ser um ídolo de barros, nós não adoramos a ídolo de barros, mas qual tem sido o nosso ídolo que tem ocupado o nosso coração e tem nos levado a desobedecer a palavra de Deus, tem nos levado a deixarmos de lado aquele que é misericordioso? Será que porventura é o nosso trabalho? Será que porventura é a nossa ganância de sempre querermos ter mais? Será que porventura é uma pessoa, um amigo, um colega de escola, de faculdade? Será que porventura é o nosso cônjuge ou o nosso parceiro de relacionamento? Será que porventura é o nosso pensamento político? Será que porventura são as minhas ideias que me afastam da vontade de Deus? Será que porventura é a faculdade em que eu estou inserido que tem me afastado da vontade de Deus? Ou será que por acaso é o meu orgulho no coração que tem feito eu deixar Deus de lado e achar que eu sou autossuficiente? Amados irmãos, nós precisamos identificar quais são os ídolos que estão em nosso coração e que nos impedem de nós alcançarmos a misericórdia do Senhor. Porque é tão somente quando nós abandonamos esses ídolos que a misericórdia do Senhor vem a nosso favor. Foi no momento em que Jonas, ele teve esse momento de reflexão, abandonou o seu ídolo que era o patriotismo a Israel, então Deus alcançou Jonas com misericórdia. Como é que ele abandonou? No momento em que ele diz: Senhor, a Ti pertence a salvação. A Ti pertence a salvação. Então nós continuando aqui a conclusão de Jonas diante de tudo isso. E a sua segunda conclusão, amados irmãos, é na verdade mais uma promessa que Jonas faz a Deus. E é o seguinte, perceba que em meio a um abismo de escuridão, em meio a um lugar de desespero, em meio a um lugar que faltava esperança, o coração de Jonas, ele é rasgado e ele começa a enxergar o seu pecado, enxerga a sua idolatria. E agora, de fato, ele começa a enxergar que o Senhor é soberano, no versículo 9. Mas com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Jonas, diante de tudo isso, permite com que a esperança entre mais uma vez em seu coração. Jonas, mesmo em meio ao abismo da sua desobediência, ele permite com que a esperança entre mais uma vez em seu coração, reine mais uma vez em seu coração, porque ele ali acreditava que de alguma forma voltaria a Jerusalém. Perceba a diferença do versículo 6 para o verso 9. Enquanto Jonas no verso 6 fala: perdi a esperança, aqui no verso 9, Jonas, ele resgata, a esperança em Jonas é resgatada. Ele agora volta a entender sobre a misericórdia de Deus e que Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele entende, se Deus, ele ordenou ao mar e o mar se agitou, eu sei que o Senhor também, de alguma forma, irá me resgatar. Então a esperança volta ao coração de Jonas. E é isso que nós precisamos nos momentos de angústia, é deixarmos com que a esperança volte aos nossos corações. Como nós fazemos isso? Orando a Deus, clamando a Deus, lendo as suas sagradas escrituras. Jonas, então, ele chega à sua última conclusão
E de todas as conclusões aqui que ele chega, no tema do... Perdão, todas as conclusões aqui que ele chega, do verso 8 ao verso 9, essa conclusão é a principal de todas. É o tema desse capítulo 2. É a ideia central do capítulo 2. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas entende que Deus é quem salva e por isso ele salva quem ele quer. E Jonas reconhece que não era ele quem iria dizer a Deus quem ele deveria e quem ele não deveria salvar, ou quem deveria ser salvo. Se Deus quisesse salvar os ninivitas, ele iria salvar. Ele salvaria independentemente do que Jonas achava e da vontade de Jonas. É isso que ele entende. Então a Deus pertence a salvação, amados irmãos. E se por acaso algum irmão nosso pecou, mas se arrependeu, aquele irmão também tem a salvação. Se por acaso uma pessoa viveu uma vida totalmente pregressa, mas a graça o alcançou, nós não devemos ficar revoltados, porque a salvação também alcançou o coração daquela pessoa. Por vezes nós temos a tendência de julgarmos na igreja quem vai ou quem não vai ser salvo, mas isso não compete a nós. Ao Senhor é quem pertence a salvação. Ou seja, esquecemos que por vezes estamos semelhantes a Jonas, com o nosso coração rancoroso, amargurado, e nós entendemos dizendo: Senhor, a salvação só pertence a mim, o perdão só pertence a mim, o Senhor deve me perdoar. Mas nós precisamos entender que o perdão de Deus também é para todos os nossos irmãos, é para todos que estão aí fora. Então nós não podemos nos colocar no lugar de Jonas. Jonas agia dessa forma, mas no momento em que Deus lhe leva para o abismo, é nesse momento em que Deus mostra quem de fato Jonas é. E Jonas entende: Senhor, realmente eu também preciso de salvação. É nesse momento que Jonas entende que ele também precisa do perdão de Deus. E se Deus perdoou a Jonas, por que ele não poderia perdoar os ninivitas? Aí no verso 10, para nós concluirmos: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amados irmãos, perceba como nosso Deus ele é soberano sobre a criação. Até mesmo um grande peixe, ele obedeceu à voz de Deus. Por isso é que acontece, é isso na verdade que acontece no livro de Jonas. É o Deus soberano que ordena em tudo, menos no coração insubmisso daquele que acha que é dono da salvação. Nós, infelizmente, não obedecemos a Deus por natureza, como nós vimos semana passada. Só obedecemos por graça. Só que aquele grande peixe, ele obedece à voz de Deus, tanto para engolir Jonas, quanto também quando o Senhor pede para que ele possa vomitar Jonas ali na beira da praia. E quando é vomitar, não tem uma palavra grega ou hebraica aqui para vomitar, é vomitar literalmente. E aí eu quero que vocês atentem para um detalhe, que o peixe estava ali, aquele grande peixe estava ali, com Jonas em seu ventre, durante 3 dias ali, com um homem sem fazer digestão. Então, ou seja, o peixe também estava sofrendo com Jonas ali. A impiedade de Jonas não só leva os marinheiros a sofrerem, como também levou o grande peixe a sofrer também, porque o peixe ali estava sofrendo por causa da indigestão que ele estava ali. Então perceba, no momento Deus diz: olha, pode vomitar Jonas agora. E Jonas é vomitado, muito provável que em Jope, ou seja, no ponto de partida onde ele decidiu não obedecer à vontade de Deus. E aí o que é que nós entendemos sobre isso? Jonas é completamente humilhado, amados irmãos. Jonas passa 3 dias dentro do ventre do grande peixe. Há estudiosos que afirmam que a sua pele tinha sido toda queimada por causa do suco gástrico ali. Mas o pior de tudo isso é que, na verdade, Jonas ele é vomitado. Então Jonas está coberto de vômito ali, vômito marinho. Então é como se Deus estivesse dizendo para Jonas: é exatamente isso, Jonas, que você é. Então você não tem quem dizer quem deve e quem não deve ser salvo. Então Deus ele nos mostra que até o melhor de nossas obras são como trapos de imundícia, que Ele é soberano e que nós não somos nada. É nesse momento que Deus mostra isso a Jonas, e Jonas tem a sua redenção, porque reconhece que ele era aquilo que o Senhor mostrou quem ele era. Então, amados irmãos, diante dessa história, dessa oração do capítulo 2, desse salmo que Jonas escreve, quais são as aplicações que nós podemos fazer para a nossa vida? O que é que isso tem a ver com a nossa vida hoje? O que é que isso implica? O que é que diferencia na nossa vida nós entendermos esse capítulo? Apesar de tantas aplicações que nós fizemos no decorrer do sermão, mas eu gostaria de trazer 3 breves aplicações aqui que nós podemos fazer. Aplicações práticas. Primeiro, quando um crente desobedece, Deus ele lança no abismo. No começo eu falei que Jonas, ele era de fato um crente, ele era.
E justamente por Jonas ser um crente, ele foi lançado no mar. Por isso que um peixe engoliu Jonas, para que assim a graça de Deus pudesse preservar Jonas. Então, se nós somos filhos de Deus, no momento em que nós desobedecermos a Deus, Ele virá com sua graça e irá nos disciplinar, amados irmãos. Então, se for preciso Deus nos disciplinar para nós nos preservarmos firmes e constantes na sua obra, Ele pode até nos levar para um abismo. Então, o que nós entendemos aí sobre a experiência de quase morte de Jonas? É que se porventura, amados irmãos, Deus ele está nos disciplinando. Se Ele nos tira aquilo que nós mais prezamos, talvez um emprego estável, talvez nosso prestígio que nós temos na sociedade, talvez os nossos amigos que nós temos, ou talvez nosso conhecimento, enfim. Qualquer coisa que Deus ele nos tire, na verdade nós precisamos perceber que se somos filhos de Deus, Ele está fazendo isso para que coopere, para nós reconhecermos que Deus ele é soberano. E dependemos não das nossas coisas terrenas, mas de Deus. E aí, se nós analisarmos, se nós formos de fato um crente salvo, isso servirá para que nós possamos voltar nossa obediência para Deus. Pois a pior coisa, como eu falei, é Deus nos entregar as nossas paixões. Segunda coisa, é que no mais profundo abismo, Deus ele está conosco. Não pense que nos piores momentos da nossa vida, nos momentos de angústia, ou até mesmo sem nós termos desobedecido a Deus, mas estamos passando por um momento de angústia, porque nós vemos que Jó ele era um homem íntegro, e mesmo assim ele passou por aquelas provações. Mas não pense que nos momentos de angústia, não pense que nessa situação onde nós estamos no abismo, ou diante da morte que pareça para nós, não pense que Deus não está conosco. Deus, na verdade, Ele nos ouve e está conosco. A sua graça é demonstrada a nós até mesmo nesses momentos. O nosso Deus, Ele nos escuta até dentro do ventre do grande peixe. Então, amados irmãos, não sei qual a situação que nós estamos passando, mas eu só sei que se o nosso Deus é o mesmo Deus de Jonas, Ele nos ouve e Ele vai atender aquele que dirige o seu coração contrito e arrependido dos seus pecados. Creiamos nisso, pois a nossa única esperança, nossa esperança de salvação não está nos navios, não está no capitão do navio, não está nos marinheiros remando ali no navio. Nossa esperança não está na política, nossa esperança não está na política local, ou até mesmo no presidente dos Estados Unidos. Nossa esperança não está nos falsos deuses que nós temos, mas a nossa esperança, ela está no Senhor. E Deus, Ele vai fazer isso para que nós possamos no abismo reconhecer que a nossa esperança é Ele. Em meio a todo esse mundo de angústia, em meio a tudo isso que nós estamos passando, Deus está nos mostrando, nós cristãos devemos ter esperança nele e não nesse mundo. Terceiro, esse texto aqui, na verdade, não é sobre Jonas. Mas esse texto aqui, na verdade, amados irmãos, como todo o texto da Bíblia, é sobre Deus, sim, sobre o plano de salvação. Só que Cristo está aqui nesse texto. Então a terceira aplicação que nós temos é Cristo sendo pregado no capítulo 2. Deus, em meio a tudo isso que aconteceu, está usando essa história para mostrar ao povo de Israel, apontar para o Salvador, Jesus Cristo. E como é que nós entendemos isso? O que é que isso significa? Como é que Cristo está nesse texto? Lucas, capítulo 11, verso 29, vem dizer o seguinte: quando as pessoas estavam pedindo um sinal para Jesus, Ele disse, olha, nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. E que sinal é esse? Jesus está afirmando que aquela história foi verídica, mas Ele também está mostrando, dizendo o seguinte, olha, o sinal de Jonas foi que Jonas passou 3 dias no Sheol, ou seja, na sepultura. Então o Filho do Homem passará também 3 dias ali na sepultura. E ao terceiro dia irá ressuscitar. Então Deus é como se dissesse para nós hoje, assim como vocês creem na história de Jonas do capítulo 2, que é verídica, creiam no meu filho que foi morto por vocês, foi humilhado por vocês, mas diferente de Jonas, ele não teve desobediência nenhuma. Cristo, ele passou 3 dias morto, não por desobediência dele, mas por nossa desobediência. E ao terceiro dia ele ressurge, não coberto de vômito marinho, mas ele ressurge em um corpo glorioso. Então isso nos aponta, amados irmãos, que nós também iremos ressuscitar juntamente com Cristo. Então isso é tão somente para que nós possamos ter a esperança e fazermos como Jonas falou no versículo 8, deixar de lado os nossos ídolos, para que alcancemos a misericórdia desse Filho de Deus que foi morto e ressuscitou por nós. Então o que Cristo quer de nós
é que nós não podemos ficar indiferentes com esse capítulo 2. É que da mesma forma, amados irmãos, nós precisamos olhar para esse capítulo e, assim como Jonas, nos reconciliarmos com o nosso Deus. Ainda que na barriga de um peixe, ainda que no mais profundo abismo do pecado, Jesus, Ele nos convida a nos arrependermos. Cristo nos convida, nesse capítulo, a lembrarmos do seu sacrifício, a lembrarmos que por 3 dias Ele esteve morto, mas ao 3º dia Ele reviveu, concedendo a esperança. E é isso que nós relembramos no capítulo 2 de Jonas, e é isso que nós relembramos também na ceia do Senhor. Então que nós possamos voltar a nossa mente tão somente para aquele sacrifício que foi feito por mim e por você naquela cruz. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E agora eu convido o pastor Fernando. Glória a Deus. Convido os diáconos presentes. Irmã Jaqueline pode vir também. Chegamos à mesa do Senhor. Diaconisa Dilza está presente? Não? Tá não, é? Queridos, louvamos o nome do Senhor, a sua palavra que glorifica o seu nome. Nesse instante eu convido os membros da igreja, né, a chegarem na mesa do Senhor. Chegar com o coração contrito, porque de fato Jesus Cristo derramou o seu sangue para nos salvar. Mas ao mesmo tempo também felizes, justamente porque ao 3º dia Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. O Senhor Jesus, Ele nos deu esta ordenança. Entendemos que a ceia do Senhor é um memorial e é um simbolismo, onde nós temos o pão que simboliza o seu corpo, o sangue, ou melhor, e o vinho que simboliza o seu sangue que foi derramado totalmente em nosso lugar numa cruz. E Ele assim também nos instruiu como nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Obrigado, Diácono André. Ele nos instruiu. E eu gostaria também de, mais uma vez, repassar essa instrução para os irmãos. E a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reúnes para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O apóstolo Paulo falando à igreja de Deus em Coríntios, dando orientação no tocante à celebração da ceia do Senhor. Eu gostaria de destacar que a ceia do Senhor é para os crentes. E naturalmente,
no primeiro século, quando alguém recebia Jesus como Senhor e Salvador, a primeira coisa que fazia, e não demorava muito, era se batizar. Então era algo normal. Inclusive, ninguém saberia quanto tempo iria permanecer ainda aqui neste mundo. A perseguição contra os crentes era muito ferrenha. Então podia ser que alguém fosse batizado pela manhã e à noite fosse morto. E imediatamente, naturalmente, ia direto para a presença de Deus. Ia para o paraíso. E os crentes precisam ter isso em mente, queridos irmãos. A nossa ambição é a glória de Deus. Não me canso de dizer isso nunca. Qual é o propósito da vida? É glorificarmos a Deus, é nos deleitarmos nele, é nos alegrarmos nele. Nossa maior ambição deve ser essa. Deve ser nossa ambição acima da nossa formação, acima do desejo de constituir uma família, acima de querer se casar, inclusive, acima de querer ter êxito no trabalho ou no empreendedorismo, em qualquer coisa. Nossa ambição maior deve ser a glória do Senhor. E o salvo, aquele que reconhece, que recebeu, que foi tocado pelo Espírito Santo, que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele entende isso. E a igreja de Deus assim entendia. Então entendemos que essa é uma ordenança e vamos fazer constantemente até que Jesus volte, até que Ele venha. Ele também orienta que além de ser crente, naturalmente ser batizado, nós devemos discernir o corpo do Senhor. Queridos, o pão simboliza justamente o corpo do Senhor. Jesus se entregou. Jesus é Deus, mas se fez carne. Ele ficou sendo 100% Deus, 100% homem. Os romanos os torturaram. É uma tortura terrível. A cruz é instrumento de tortura. E antes mesmo de ir para a cruz, açoitaram Jesus da pior maneira possível. Entendemos que até Pilatos ficou indignado com aquilo ali. A história mostra isso. Porque deixaram ele quase morto, né? Tanto que apanhou, que sofreu. Mas aí Jesus foi até a cruz. Precisamos entender que Jesus não cometeu nenhum pecado, mas tudo aquilo que ele sofreu, éramos nós que merecíamos, amados irmãos. Mas ele pagou o preço em nosso lugar, o preço por nós, preço de sangue, derramou o seu sangue. Ele teve um momento que ele foi transpassado por uma lança. Meu Deus, fizeram isso com Deus. Como disse um grande teólogo, né? Um grande homem de Deus, disse, quer saber o seu valor? E com isso eu não estou falando de humanismo, né? Que nós somos pó, pecador, miserável. Mas quer saber o seu valor que foi alcançado pela graça? Você vale um Deus morto. Porque Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele morreu por você. Louvado seja Deus porque ele ressuscitou o terceiro dia. Conforme o sinal de Jonas, o profeta Jonas. Louvado seja o Senhor por isso. E isso é a sua ressurreição, é o penhor, é a garantia que um dia nós ressuscitaremos. E o cristão deve viver à luz dessa esperança. Particularmente quando, por exemplo, eu olho meus filhos e digo, Senhor, eu estou partindo. Um dia, eu era como a idade da minha filha, e as pessoas diziam, valorize seu pai porque um dia você não vai mais ter. Em pouquíssimo tempo, o ano voa, o tempo voa, já não tenho mais. Um dia não estarei mais aqui. Então minha missão é educá-los nos caminhos do Senhor, para que quando eu partir, eles continuem servindo a Deus, espelhando a imagem do Senhor, multiplicando a imagem do Senhor. Não podemos ser egoístas. Se você está sendo egoísta, vivendo para si mesmo, que seus planos, seus sonhos egoístas morram hoje. Discirna o corpo e o sangue do Senhor. Viva para a glória do Senhor. Então, se você está em comunhão com Deus, com a sua igreja, você é convidado a participar da ceia do Senhor. Quero pedir ajuda aos diáconos presentes, que dois possam pegar aqui o pão.
que o vinho vai ser suficiente, Diácono André, uma das bandejas, né? Creio que será. Se não for, o senhor pega o restante. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar nesse instante, consagrando esses elementos ao Senhor. Irmã Ana Paula de Gilberto. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, te louvamos pela tua presença neste lugar. A presença do Senhor e dos teus anjos. Sabemos que é uma realidade espiritual, tal como o Senhor citou na igreja de Corinto, a presença dos anjos, conforme está citado no mesmo capítulo que nós lemos. Te louvamos por tua presença. Como é bom estar próximo ao Senhor, perto está o Senhor. Ó Pai, consagramos ao Senhor esses elementos, que simboliza teu corpo e o teu sangue. Obrigado, ó Pai, pelo teu sacrifício, pelo Senhor ter enviado o seu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua fidelidade ao Pai. Obrigado pelo teu amor. Senhor, sonda os nossos corações. Possamos examinar nós mesmos. Possamos nos arrepender. E que possamos assim comer do pão e beber do cálice. Ó Deus, que muitos que aqui estão, que talvez não estejam aptos a participar deste momento, que em breve possam se batizar, que também possam se arrepender, que possam confessar Jesus como Senhor e Salvador, que possam resolver a sua vida conforme o teu Espírito já mostrou aquilo que precisa ser feito, e que em breve possa estar participando conosco. Perdoa-nos os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar e ao som de um cântico os diáconos estarão distribuindo os elementos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor.
a te confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha deste amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Amém, glória a Deus. Alguém deixou de pegar os elementos? Se alguém deixou, faça um sinal que os diáconos vão até você, tá bom? Amém. Lembro-me, quando também era criança, né, meu desejo de participar da ceia do Senhor, né? Sempre ficava próximo às minhas tias. Cadê a tia Niedja? Tá? Cadê Niedja? Não é? Eu lembro que ficava perto da senhora, do tia Neuza, principalmente, né? E não via a hora de participar, né? Anos passaram, não é? Daqui um dia já estaremos na glória. Mas como é bom ser um crente, como é bom participar da ceia do Senhor, queridos. Se alguém que está nos assistindo tiver alguma dúvida, não é? Como bom é ser cristão, ore a Deus, entregue-se a Jesus. Você foi feito para glorificar a Deus. Enquanto nós estivermos seguindo o nosso coração enganoso, você vai viver assim, desiludido, oprimido, angustiado, sofrendo. Você talvez esteja procurando um motivo para a sua tristeza, para a sua falta de contentamento. Entregue-se ao Senhor. Talvez você diga, eu sou crente, eu fui criado na igreja, eu conheço Jesus. Não é isso não. Queridos irmãos, tristeza é algo da alma. Não existe uma pílula para deixar você feliz, deixar você alegre. Os problemas da alma, só Jesus cura, só Jesus salva, não tem para onde correr. Você pode até ficar com a hemoglobina baixa e ficar sem querer se levantar da cama, a B12 baixa, a vitamina D. Isso não é tristeza, isso é uma questão física. Mas a tristeza da alma não se contenta com nada, tem satisfação com nada, amargurado, com inveja, não é? Sofrendo porque a vida não é como você quer, porque não nasceu rico. Queridos, para isso aí, você pode até se dopar, mas só o Jesus cura. Então entregue-se a Jesus, entregue-se ao Senhor. Vamos ficar de pé? Eu vou ler o primeiro trecho do verso 24, e depois vamos comer todos junto o pão. Depois eu vou ler o segundo trecho que fala de beber o vinho, e assim vamos também participar. Porque recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
em memória de Jesus, comamos do pão. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Em memória de Jesus, tomamos do cálice. Glória a Deus. Eu pedi que a diaconisa Sueli faça uma oração de gratidão ao Senhor nesse instante. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, primeiramente porque Tu és bom. Obrigada, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, louvando e Te exaltando, ó Deus, e ouvindo de Ti, Senhor, através da Tua santa palavra. E também, Senhor, muito obrigada por poder participar, Senhor, desse memorial, Senhor, nos lembrando do sofrimento do Teu Filho lá na cruz, Senhor, por nossos pecados, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por morrer naquela cruz por nós e assim nos dar a salvação, ó Pai, que nós não merecemos, mas pela Tua infinita graça e misericórdia, assim nos deste, ó Pai. Tudo isso, Senhor, Te peço e Te agradeço mais uma vez, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos, podem sentar. Ao som ainda de um cântico, vou pedir ajuda do diácono André para fazer o recolhimento dos cálices. Queria agradecer também a diaconisa Sueli, diaconisa Jaqueline, por todo o apoio e dizer que já podem se dirigir a seus lugares. Muito obrigado. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Agora passar para os avisos da semana. Os irmãos fiquem atentos. Terça-feira
né, teremos culto de oração e doutrina no segundo templo às 19h30. E na quarta-feira também teremos o culto de oração e doutrina aqui nesse templo, juntamente com as MR, Mensageiras do Rei, estão se reunindo também aqui. No próximo domingo temos EBD aqui no primeiro templo às 17 horas e esse mesmo culto às 18 horas. E lembrando também aos irmãos, membros, cada membro congregados, que teremos a última assembleia do ano, que será no dia 14, próximo sábado, aqui no Templo Central. Então, que todos os irmãos, como o pastor diz, né, estão convocados a estarem aqui. E nesse momento eu passo para o pastor terminar com a bênção apostólica. Amém. Queridos, de fato, até o próximo domingo, não é, eu estarei de férias, né? Umas férias que a gente também trabalha, mas eu precisei, estava com essa pendência, né? Tinha tirado 15 dias e agora precisei. Estou resolvendo algumas questões também pessoais, então foi muito bom esse momento, porém estou aqui para servir ao Senhor, e como é bom celebrar a ceia do Senhor com os irmãos, bem como o privilégio de apresentar essa princesinha ao Senhor, não é? Eu queria endossar a assembleia que vai ser sábado agora. Queria que os membros da igreja estivessem presentes, tá certo? Queria que o irmão Edinaldo, também com sua esposa, irmão Edinaldo, estivesse presente também, não é? Então, estejam presentes. Eu tinha colocado um link para os irmãos dizerem a sua disponibilidade para os cargos do próximo ano. Pouquíssimos preencheram. Na Assembleia tem oportunidade, se você estiver presente, de repente mudar isso, né? Então, estejam presentes. Já convocamos desde a última semana para próximo sábado às 19 horas. Eu sei que é muito corrido dezembro. Nessa semana, por exemplo, de segunda a sexta, eu tenho mais de um evento no mesmo horário para ir. Já pensou? Eu tenho provas da faculdade, ao mesmo tempo eu tenho formatura da minha filha, apresentação de Annelise, né? Colação de grau, enfim, dentre outros eventos. Mas a gente vai tentar participar de tudo. Então se esforcem para que no próximo sábado você esteja aqui. Tá bem, queridos irmãos? Ok? Então, dito isso, vamos ficar de pé. Eu vou encerrar com a bênção apostólica, mas após a bênção apostólica, a irmã Ana Paula vai cantar um cântico que é bem sugestivo para um momento como este de ceia do Senhor, que também é comunhão, né, irmã Ana Paula? Vai ser uma bênção, é um hino do HCC, hinário para o culto cristão, tá certo? E vocês sabem qual é, somos um pelo laço do amor. Não sei se Gabriel pode procurar aí, Gabriel, lá no HCC, viu? Vamos, então, curve suas cabeças, não é? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja para com toda a igreja, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Então, vamos cantar de pé. Cadê Augusto Ávila? O Ávila. Ok. Olha aí, está projetado. Após o cântico, teremos a oração silenciosa e eu estarei na porta para cumprimentar os irmãos, tá bom? O Ávila não está aqui, mas diante da igreja, depois a irmã Sueli passa para ele. Eu queria parabenizá-lo por mais uma vez ter uma belíssima exposição cristocêntrica das Sagradas Escrituras. Que Deus continue abençoando, irmã Sueli, seu menino, para a glória dele. E parabéns a você e ao seu esposo. Glória a Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mão dadas mostraremos que nós somos o Senhor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor.
amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos o Senhor. Somos um pelos laços do amor. Amém. Quer ouvir ela?